Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 4 de maio, agora na Espanha, 10 horas e 36 minutos. No Brasil, 5h36 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. A BTC ficou aprisionada aqui um bom tempo abaixo das VWAP semanal, até 28.700. Mas o discurso do Jerome Powell deu o gás que a BTC precisava para romper a VWAP semanal e buscar as uppers. Agora a gente chegou a fazer a máxima ontem, 29.266. Recuou, agora a gente está a 29.048. O Jerome Powell deixou nas entrelinhas que pode haver uma pausa no rally de aumentos. Agora eu vou pular para o gráfico intraday. Vocês vejam que aqui o meu indicador, o Lianov Future, vou até despoluir aqui, estava fazendo umas análises de manhã, tá dando conta, esse indicador, ele prognostica a movimentação dos próximos 50 candles de 5 minutos para frente, para o futuro, com base numa âncora extraída da banda de VWAP no intraday, canal de Keltner, banda de Bollinger e osciladores, para a gente poder ter uma ideia de como vai se comportar, como se comportarão os próximos 50 candles para frente no futuro. Esse indicador vale muito a pena, tem acesso a esse indicador os assinantes do Clube Ouro. Esse indicador está dando conta que a gente vai buscar 29.732 nos próximos minutos. É muito interessante. Já ofertei sinais no Cop Trade. Hoje, dois já fecharam com lucro. Na sala de sinais, daqui a pouco eu vou ofertar sinais também. Ontem, todos os sinais, tanto no Cop quanto na sala, todos fecharam no lucro. Vale muito a pena. Gente, a BTC aqui no intraday tá um reloginho, bate na upper, volta para VWAP, bate na primeira lower, volta para VWAP, bate na última upper, volta para VWAP, enfim, tá dando bons trades hoje. Daqui a pouco eu vou achar um ponto seguro para ofertar os sinais. No diário, a gente está estressando mais uma vez a aresta superior da nossa cunha. Se romper com força 31 mil dólares, só para em 36 mil, é chapéu pro palhaço. É para lá que a gente está indo. Agora eu vou pular para o gráfico semanal. A gente está desenhando um candlezinho com corpo real tímido ainda no semanal. Lembrando que o desenho desse candle no semanal termina agora, no próximo domingo, na virada da VWAP de domingo para segunda. É bem provável que o próximo candle já venha comprador e tentando romper essa resistência épica em 30 mil dólares, que foi testada várias vezes como suporte. Como resistência, obviamente, iria ser uma resistência impactante, porque como suporte foi testado umas 9 vezes para furar de cima para baixo, aí furou, mesmo quando furou, bateu 1, 2, 3, 4, 5, aí furou de cima para baixo. De baixo para cima também seria um pouco conturbado esse transpasse, mas vai rolar. A partir da segunda, terceira, quarta tentativa fica mais factível. A gente já testou 1, 2, vamos para a terceira tentativa. Em algum momento a gente vai explodir até 36 mil dólares. O gráfico diário dá conta disso também. Na projeção, a nebulosidade está com ambas as linhas, a superior e a inferior, agressivamente apontadas para cima, o que denota uma total força da BTC, um total controle da BTC pelas forças compradoras. E na seara fática, todos os provedores de informação econômica dão conta de que o Fed sugeriu sim uma pausa nesse rally brutal de aumentos. Ele aumentou 1/4 de ponto percentual, mas o fato é que chamou atenção o discurso do Jerome Powell, já que 90% das apostas na CME de Chicago é que a próxima reunião de junho vai manter inalterada a taxa básica de juro. Ou seja, todos estão apostando que não haverá novos aumentos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o discurso do chairman do Fed, o Jerome Powell, deu uma ajuda brutal para a BTC, já que ele reconheceu que o sistema bancário norte-americano é sólido e resiliente. O mercado entendeu o contrário. Se o presidente do Fed precisa dizer isso, é porque não é, obviamente. E reiterou mais de uma vez o compromisso do Fed em prevenir ocorrências futuras de eventos semelhantes, como o que aconteceu com Silicon Valley Bank, First Republic Bank, Signature Bank. Tá tudo quebrando. Enquanto o Jerome Powell falava, 2 bancos desabavam mais de 20% na bolsa, ou seja, é bizarro o que está acontecendo. O Jerome Powell parece que fala uma coisa
e o mercado entende outra coisa, ele ter assumido o compromisso por mais de uma oportunidade no discurso de ontem, de prevenir ocorrências futuras, o mercado entendeu como uma conta contábil a ser aberta no Fed ad infinitum para imprimir dinheiro. Não é à toa que a BTC explodiu forte para cima de 29 mil dólares. E no mundo cripto, o implemento e o advento de semicondutores ASICs, que em tradução livre seria circuitos integrados de aplicação específica, foram semicondutores criados inicialmente para mineração de BTC, já que era um circuito integrado com aplicação específica de solucionar aquela equação bizarra que é capaz de minerar um bloco de BTC. Esse tipo de semicondutor agora ganhou uma nova fronteira, que são os ASICs, né, os circuitos integrados de aplicação específica próprios para exponenciar a inteligência artificial. Gigantes da tecnologia vão apostar no ASICs com o potencial de remodelar o cenário da inteligência artificial. Serão semicondutores com capacidade de pesquisa profunda e que vão interagir com os seres humanos como se fossem outros humanos. Ou seja, é bizarro o que está acontecendo, é a nova fronteira. Começou uma verdadeira corrida maluca para a produção de semicondutores com aplicação específica na inteligência artificial. Lembrando que essa tecnologia de semicondutores com circuitos integrados de aplicação específica teve o seu boom com a mineração de cripto, e agora com a inteligência artificial está startada uma nova corrida maluca de ASICs. E provavelmente a inteligência artificial só vai poder ser domada, controlada, segundo engenheiros de softwares e devs, com a interação com a tecnologia blockchain, porque serão interfaces DEX de inteligência artificial que vão filtrar e remunerar com criptoativos os melhores conteúdos ou as informações mais fidedignas. Porque o que está acontecendo hoje é uma verdadeira balbúrdia. A inteligência artificial fala o que quer e não há nenhum filtro capaz de remunerar, ou pelo menos criar uma contrapartida aos melhores conteúdos ou às informações mais fidedignas. E isso vai acontecer com a interação da inteligência artificial com a tecnologia blockchain e interfaces DEX, como por exemplo o Singularity Net. E o Fed, na capa do New York Times, agora indo para seara geopolítica e finanças internacionais, o Fed faz o 10º aumento da taxa básica de juros e abre porta para uma pausa. O fato do Jerome Powell ter insistido tanto que o setor bancário norte-americano é forte e resiliente, deixou uma pulga atrás da orelha dos operadores em Wall Street, já que, enquanto ele falava, 2 bancos haviam desabado na bolsa. Os bancos regionais e de médio e pequeno porte estavam basicamente com todos os seus ativos presos naqueles títulos que pagavam taxa de juro real quase negativadas e nominais quase zeradas. E é muitíssimo provável que, tendo o Jerome Powell falado por mais de uma oportunidade que, se for necessário, o Fed vai proteger o sistema bancário, isso foi lido como mais uma rodada de impressão de dinheiro. Isso que exponenciou o pump da BTC. E a reação contra o prognóstico de Jerome Powell foi quase que imediata. O mercado rejeitou a perspectiva de que poderia haver mais um aumento, como ele deixou nas entrelinhas, mas o fato é que, como ele não adotou aquele discurso duro da última reunião, em que ele disse que o Banco Central iria continuar os aumentos para colocar a inflação dentro do teto da meta, como ele não repetiu esse discurso, o mercado entendeu que não haverá mais aumentos. E na Bolsa de Chicago há uma probabilidade de mais de 90% de que não ocorra um novo aumento. E além disso, ele acrescentou: o mercado até, inclusive, está apostando que vai haver cortes ainda esse ano, e o Jerome Powell acrescentou que vai proteger o sistema bancário, ou seja, deve imprimir dinheiro. E as últimas da Ucrânia foram reportadas explosões na região de Kherson e Kiev, um depósito de combustível, uma refinaria de petróleo
na região de Krasnodar, também na Rússia, pegou fogo, possivelmente um ataque por drones. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Essa crise não para de escalar em termos de gravidade. A BTC aqui no diário agora está estressando nesse momento a aresta superior da nossa cunha. Se romper com força 31 mil dólares, 31 mil dólares, aí é chapéu pro palhaço, vai buscar 36. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue com ambas as linhas agressivamente apontadas para cima. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com Binance Coin, Atom, XRP, Polkadot, Kusama. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.